Pessoal, responde para mim. Você tem dúvidas sobre o porquê Bolsonaro arrasta multidões? Bolsonaro vai até na terra do Lula, lá em Pernambuco, e o povo faz motociata. Ontem teve uma motociata que movimentou milhares de pessoas. E o Lula não consegue mobilizar ninguém. Como que o Lula pode estar à frente das pesquisas eleitorais, conforme demonstrado pelos jornais? Você tem dúvidas? Pois é. Começou uma campanha agora do pessoal da esquerda para que mostrem essas pessoas que são eleitoras do Lula nas redes sociais. Eu resolvi dar uma ajudinha. Eu sei que você vai ficar um pouco bravo comigo, mas é o seguinte: a Carolyn, ela resolveu mostrar a sua avó, que é eleitora do Lula. Fala aí para mim, se você também tem algum amigo petista, faz um vídeo e mostra que o Lula também tem eleitores. Olha só o vídeo. Gente, vocês lembram que eu tava falando com vocês esses dias que eu tinha uma avó que ela é muito fã do Lula, ela quer muito Lula conhecer. nada, Lula não é Lula não. Tá, mano, toba seu. Sou Bolsonaro é roxa. É, sei o Lula. Brincadeira à parte, isso aqui foi pra gente quebrar o gelo, tá, pessoal? Eu ri demais desse vídeo ontem, na hora que eu recebi ele. Mas vamos falar de coisa séria, né? Nem só de piada se faz a política. Tem tragédia também. Vamos lá. É o seguinte. Vamos falar do Pablo Marçal. Ah, mas de novo. De novo. Não tem jeito. A gente precisa falar. Tá acontecendo coisas, eu tenho que expor para vocês. É assim que funciona a regra do jogo. Dessa vez, vitória do Boulos contra o Pablo Marçal. Pois é. Eu disse para vocês que o sistema ia ser bruto contra o Pablo Marçal. E aí minha pergunta para você é: por que será que o sistema odeia tanto o Pablo Marçal? Não sei se você se lembra, o Pablo Marçal foi candidato a presidente em 2022, tiraram a possibilidade dele ser candidato, lembra disso? Então ele concorreu a deputado, dando apoio ao Bolsonaro. Ele teve, se não me engano, 260 mil votos no estado de São Paulo. Não deram a possibilidade dele assumir o cargo, falaram que a eleição dele foi irregular. Agora, já vem decisão da justiça contra ele mais uma vez. Justiça ordena que Marçal remova o vídeo contra o Boulos nas redes sociais. O candidato do PRTB publicou trechos do debate na Band em que acusa o psolista de ser viciado em cocaína e deve cumprir a decisão em até 24 horas. Foi talvez o momento assim mais compartilhado nas redes sociais, foi um momento em que o Pablo Marçal, durante uma pergunta, ele faz assim, ó. Eu vou perguntar agora pro Boulos. E isso fazendo referência ao uso de drogas por parte do Boulos. O Marçal chegou, antes do debate, publicar a seguinte informação. Olha, tem 2 candidatos, 2, que fazem uso de substâncias ilícitas. E eu vou mostrar para vocês. Um, ele fez referência ao Boulos. O outro, não se sabe quem é. Se tem algum palpite aí, né? Mas é o seguinte, o que implica agora? Porque o Pablo Marçal foi obrigado a retirar esse vídeo das suas redes sociais. Isso pode tirar o Pablo Marçal? São 3 perguntas. Isso pode tirar o Pablo Marçal da corrida política? É o primeiro ponto. Segundo ponto, quem republicou vai responder por alguma coisa? Pode pagar multa? Pode ter problemas? Depende. E é aqui que eu estou aqui para te orientar juridicamente. É para isso que eu sou advogado, para te dar boas orientações. Então, quem me acompanha aqui não entra em furada. Fechado? Vamos lá. É o seguinte, tirar o Pablo Marçal da corrida por causa de falas não dá. Senão, aqueles que chamaram o Bolsonaro de genocida não poderiam ter assumido um cargo público. O que mais acontece são ataques, né? Ou, por exemplo, a Tabata Amaral, que falou que o Ricardo Nunes era agressor de mulher, e a mulher do Ricardo Nunes gritou da plateia: não mexa com a minha família. Lembra disso? Pois é, o mais comum é acontecer ataques. Então, tirar o Pablo Marçal da corrida eleitoral com base nisso, eu acho pouco provável. Mas isso aqui mostra, né, uma lacuna que vai ter contra o Pablo Marçal, tá? Então, assim, a justiça vai ser pesada contra o Pablo Marçal
Isso aí, para mim, é indiscutível, tá? Então, eu acho que vai ser essa linha da eleição em São Paulo. Primeira coisa, o que o Pablo Marçal pode responder? Vamos lá. O Pablo Marçal pode responder aqui por calúnia, injúria ou difamação, ou só dano moral, ou não vai responder por nada porque ele está dentro da liberdade de expressão. E você precisa entender sobre a liberdade de expressão, senão você acha que está na liberdade de expressão e vai tomar toco, tá bom? Vamos lá, é o seguinte, o Pablo Marçal ele fez uma referência ao uso de substância entorpecente pelo Boulos. Então, nós temos 3 crimes, calúnia, injúria e difamação. Esses crimes, cada um tem um sentido, né? A calúnia é a mais pesada, é quando eu imputo um crime a alguém. Um crime. Difamação é quando eu vou contra a honra, a imagem dessa pessoa. Então, quando eu falo, por exemplo, olha, eu vou te difamar, o Pablo Marçal trai a mulher. Exemplo, eu estou difamando o Pablo Marçal. Eu estou falando uma coisa que não é crime, mas vai na esfera pessoal do Pablo Marçal e viola a moral que ele tem perante a sociedade. E a injúria é contra a honra. Tipo, ô Pablo Marçal, você é um merda, você é um bocó. Isso aí eu estou indo contra a pessoa do Pablo Marçal, e não contra um fato, mas contra a pessoa do Pablo Marçal e contra a honra dele. Então, são os 3 tipos de crime: calúnia, injúria e difamação. Certo? Ao imputar ao Boulos o uso de substância entorpecente, seria um crime ou não. Depende, poderia ser calúnia ou não. Por quê? Porque se o Pablo Marçal fala do Boulos, Boulos, você é um maconheiro. Nesse caso, não tem que se falar em difamação. Por quê? Porque o STF entendeu em descriminalizar o uso da maconha. Então, se ele chama de maconheiro, não tem calúnia, ou seja, não é crime usar maconha mais. Então, eu não vou responder por calúnia. Mas como o Pablo Marçal insinuou que era usuário de cocaína, aí sim, porque usar cocaína ainda é crime. Então, o Pablo Marçal pode responder por calúnia em relação ao Guilherme Boulos, tá? Isso aqui é análise jurídica para você. Tá. Mas o que o Pablo Marçal pode fazer para se defender? Ele pode provar. Falar, não, então eu quero provar. Eu tenho como provar. Eu tenho fotos do Boulos na boca de fumo. Ou eu tenho uma cópia de um exame que foi divulgado na internet. Ou eu tenho uma matéria jornalística que mostra o Boulos falando que é usuário de cocaína. Se eu tiver um argumento que prova aquilo que eu disse, eu não posso responder por calúnia, porque eu informei um fato real. Eu noticiei um crime. Aí é o Boulos que tem que responder pelo crime, por ser usuário. Entenderam? E quem publicou isso aí? Quem fez a divulgação desse tipo de matéria? Quem fez a divulgação desse tipo de matéria se divulgou acompanhando o Pablo Marçal para acusar o Boulos, pode responder por calúnia, injúria, difamação também, a não ser, por calúnia, né? A não ser que prove, ou que o Pablo Marçal prove, que realmente é verdade. Aí você não vai responder. Então é por isso que você tem que tomar cuidado. Tem uma exceção? Tem. Como, por exemplo, o que eu faço. O que eu faço é uma espécie de jornalismo independente. Eu falo o que aconteceu dos fatos. Então, quando você posta e fala, olha o que o Pablo Marçal falou sobre o Boulos. Você está relatando um fato ocorrido e acontecido, mas sem imputar acusação ao Boulos. Então, estratégia. Você quer estar respaldado pela liberdade de expressão? Fale sobre os fatos. Vai publicar? Gente, olha só, o Pablo Marçal acusou o Boulos disso. Isso é você estar respaldado pela liberdade de expressão. Agora, se você vai lá e publica, o Boulos é um usuário de cocaína, você pode responder sim na justiça. E isso aqui é a orientação jurídica que eu te dou. Então, resumo dos fatos. Provavelmente, o Boulos entrará com um processo contra o Pablo Marçal. O fato é que o ônus da prova não é do Boulos, é do Pablo, ok? O Boulos prova que o Pablo Marçal fez a acusação contra ele. Pronto, já está provado. O vídeo está circulando. Então, o Boulos falou, ele falou que eu uso cocaína. Quem tem que provar não é o Boulos. O ônus da prova é do Pablo Marçal, que acusou. Então, vai dar dor de cabeça para o Pablo Marçal, tá?
Então, acabei me estendendo um pouquinho nesse assunto, mas é que eu precisava explicar para vocês com mais cautela. Fechou? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Estadão. Parece que a ficha está caindo e que nós estamos indo para o buraco de uma vez por todas. Matéria do Estadão. Balanço do governo e o futuro do país são temas secundários para o Lula, que reuniu seus ministros por 7 horas para falar sobre eleições municipais e rivalizar com o Bolsonaro. A reunião, que não discutiu o Brasil, lamentavelmente, o futuro do país não estava na pauta da reunião ministerial, embora esse fosse o único tema que deveria estar. Até que, enfim, alguns jornais estão caindo a ficha que não existe projeto de Brasil, existe projeto de poder. Eles querem o poder a todo custo. E o Lula está preocupado com a sua popularidade caindo. Nem que para isso ele tem que regular as redes sociais para que sua popularidade deixe de cair. Igualzinho o Maduro. Ou vocês não estão percebendo isso? Então, projeto de país. Olha, nós vamos fazer aqui um programa, vamos investir na educação, vamos investir em trazer investimentos. Vamos acabar com a polarização. Pessoal, vamos acabar com a polarização. Não façam. Vem cá, só para você entender. Se o Lula fala o seguinte, olha, não vamos fazer polarização. Tarcísio, vem cá. Qual que é o projeto que você tem aqui? A Escola Cívico-Militares? Esse projeto é bom, eu vou te apoiar, Tarcísio. Se o Lula faz isso, como é que a oposição vai atacar ele? Agora o Lula só vai pelo lado errado. Só vai na contramão. Então se o Lula assumisse um papel de, olha, eu tô aqui. Agora, eu não vou colocar o modelo ideológico à frente de tudo. Ele conseguiria governar o país. Mas não é isso que ele faz. O Lula é ideologia pura. Só que a máscara caiu tanto, a ficha caiu tanto, que até os setores que apoiaram o Lula já perceberam, não tem projeto. O governo Lula bloqueou 1 bilhão do orçamento das universidades federais e a crise financeira se agrava. Só para você ter noção, uma universidade da Força Aérea de Brasília, que é gerida com recursos federais, ela proibiu os alunos de usarem os elevadores porque não tem dinheiro para pagar a conta de energia das universidades. Está nesse nível. E aí, é sempre bom lembrar. Olha isso aqui, tá bom? A galera do Faz o L aí, principalmente da educação, que deu tanto apoio pro Lula, né? O presidente dando à categoria que lutou para tirar o Bozo o que eles merecem, né? Então, escuta só aqui a reclamação. Frente ao Palácio da Abolição, hoje está chegando aqui o presidente Lula e é assim que ele trata os trabalhadores da educação. Olha aqui a gente esperando entrar no bloqueio do Palácio da Abolição, cheio de exército aqui, cheio de polícia, e é assim que ele recebe os trabalhadores. A categoria que elegeu, que colocou ele no poder, que foi para as ruas, que brigou para que ele esteja hoje assumindo o posto que está e agora oferecendo 0% de reajuste para os trabalhadores da educação em 2024. Então estamos aqui só manifestando o nosso repúdio à forma que o presidente Lula tem conduzido a educação pública brasileira. E eu vou fazer aqui uma defesa do presidente Lula. O Lula está aplicando a lei, tá? A lei do retorno. Esses professores estão colhendo o que eles plantaram, né? E é isso. Ninguém imaginava que fosse diferente. Hoje as pessoas sabem. Hoje ela só está falando isso porque ela tem uma rede social para falar. Porque antes o governo Lula fazia a mesma coisa com os professores. Só que não tinha nenhum jornal que ia dar voz para ela. Hoje tem as redes sociais. Hoje tem eu aqui que peguei o vídeo dela, alguém que publicou o vídeo dela e eu tô aqui repostando para vocês. Então, a informação hoje é rápida, é diferente, né? E estão colhendo a lei do retorno. Não era só tirar o Bozo? Então, aproveita aí os frutos da luta de vocês. Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo, né? Supremo Tribunal Federal condena bolsonarista Fátima de Tubarão a 15 anos de prisão por atos golpistas, ou seja, vigorou aqui o posicionamento do Zanin.
Não foi o do Alexandre de Moraes, que queria dar 17 anos, mais de 17 anos de prisão para ela. O STF formou maioria nessa quinta-feira para condenar Maria de Fátima Mendonça de Jacinto Souza, de 67 anos, quase 70 anos de idade, conhecida nas redes como Fátima de Tubarão, por participação nos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. Vem cá, você não vai passar pano para dona Fátima, tá? Porque a dona Fátima entrou, quebrou, falou que quebrou, perdão da palavra, cagou lá no STF, então crime ela cometeu. Agora, 17 anos, 15 anos, né, que ela foi condenada de prisão, é absurdo, é um arbítrio. Tem um princípio no direito que se chama princípio da proporcionalidade. Esse princípio da proporcionalidade, ele diz que as coisas têm que ser proporcionais. Então dá para você punir da mesma forma uma pessoa que cometeu um crime pequeno com uma pessoa que cometeu um crime gigantesco? Não. O que a Fátima fez? Depredação de patrimônio público. Tá. A revista antagonista, Cruzoé, perdão, ela analisou o caso. Punição seletiva. Para o STF, a Fátima de Tubarão é mais criminosa que o Zé Dirceu. Rugir para criminosos comuns e miar para criminosos poderosos é tão injusto e falho quanto tardar no cumprimento da lei. E não pense que é falar que a Fátima não cometeu crime, ela cometeu, e eu não estou aqui para passar pano. Mas cá entre nós, acreditar em abolição do Estado Democrático de Direito, para uma senhora de 67 anos, quase 70 anos, defecou lá no STF, ela está tirando o poder do STF, a polícia chegou, deu cacetada e tirou o povo de lá. Pronto. Isso é golpe de Estado? Golpe de Estado é o que aconteceu, como, por exemplo, quando o exército chega e tira. É o que a gente viu o Equador tentando, ou a Bolívia tentando um golpe de Estado ali. Então, assim, não dá, né? Não dá pra gente acreditar que isso é real. Então, olha só. A Supremo condena o ex-ministro José Dirceu a 10 anos e 10 meses de reclusão. 10 anos e 10 meses de reclusão. A Fátima pegou 15. Ah, não, mas espera aí. A Fátima agiu de forma violenta, ela atentou contra o patrimônio público, o Zé Dirceu só estava envolvido no mensalão, que é o maior escândalo de corrupção do mundo. Entre nós, pequeno gafanhoto, quantas pessoas morreram na porta dos hospitais por causa do dinheiro que esses canalhas roubaram? Quantas pessoas morreram por falta de cirurgia? Quantas pessoas morrem, né, por falta de segurança pública e do dinheiro ser bem investido? Então, se você me perguntar, dentro da proporcionalidade, a dona Fátima de Tubarão é um cisco perto do Zé Dirceu. Do Zé Dirceu. Eu não sou passapanista, não. Mas aqui, a proporcionalidade, ou seja, essa balança da justiça, tá com problema. Tá com muito problema. É mais ou menos igual aquela balança do seu Zé caloteiro da esquina. Você chega lá e coloca 1 quilo de arroz e dá como se fosse 5 quilos. Tá errado o negócio. Não pode ser assim, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Coloca no seu comentário que eu quero saber, ok? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.